Nosso amoroso Pai, como nós acabamos de cantar, Senhor, que a Tua presença possa se fazer sentir neste lugar, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, possa estar aberto a receber, ó Deus, o Teu Espírito e que nós possamos sair desta sala, Senhor, mais confortados, com a certeza de que Tu estivestes connosco. Em nome de Jesus te peço estes favores. Amém. Vamos agora louvar ao Senhor através do hino 486. Vou ler a passagem bíblica. Querido Pai do céu, estamos aqui, Senhor, curvados perante Ti, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida e a saúde que Tu nos concedes e obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Vem, Senhor, ser connosco esta manhã, que a Tua presença se faça sentir e que nós, Senhor, possamos, neste dia, um dia especial, um dia memorial da criação, Senhor, servir-te e fazer, Senhor, sempre a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude para que a mensagem que vamos ouvir esta manhã e tudo aquilo que vamos fazer possa servir para Te louvar, para Te honrar e também para o nosso enriquecimento espiritual. Vem, Senhor, abençoar todos os irmãos que aqui estão presentes, aqueles que nos visitam, Senhor, que estão com a Sua presença, aqueles também, Senhor, que nos ouvem através da net, aqueles que sofrem e que precisam das nossas orações e da nossa ajuda. Tu possas, Senhor, ir ao encontro deles, preparando, Senhor, o caminho que nós vamos percorrer. Vem, Senhor, estar connosco. Mais uma vez te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos continuar o nosso culto de louvor e adoração através agora dos dízimos e das ofertas. Vamos dar em primeiro lugar o lugar às crianças e depois aos adultos. Oremos. Querido bem amado Pai, Senhor, vem-nos proteger nesta altura de crise, Senhor, ajuda-nos para que nunca nos falte nada, Senhor. Senhor, peço-te para que estes dízimos e estas ofertas que foram aqui ofertadas, para que elas possam fazer crescer a tua obra, para que elas possam trazer mais almas à tua santa casa. Tudo o que eu te peço, em teu maravilhoso nome. Amém. Bom dia.
e um bom sábado. Bem dispostos? Sim, estão bem dispostos. Bom dia! Oh, credo, vocês estão a precisar de um bocadinho de ânimo. Hoje não é um dia especial? Sim, então vamos dizer com força. Bom dia! Bom sábado para vocês. Olha, a história que eu vos trago hoje é sobre um rapaz chamado Jorge. Então, qual era o grande sonho do Jorge? O grande sonho do Jorge era poder pregar para uma igreja como a nossa. Só que ele tinha um probleminha. E o problema dele era... Ele parecia que as palavras, ele gosta de falar, ele gostava de transmitir a palavra do Senhor às outras pessoas, mas não sabia como. E aquilo tinha uma certa dificuldade em sair aquilo que deveria dizer. E então houve um senhor que era o responsável pela igreja que achava que ele não deveria fazer isso. Mas a mulher desse senhor, vocês sabem quem é, já ouviram falar, que é a irmã Ellen White, disse que, que se calhar se nós lhe dessemos uma oportunidade, se calhar ele ia conseguir. E arranjou um lugar na casa de um agricultor para que o Jorge pudesse lá ficar e pudesse ensaiar. E então o Jorge, quando tinha o seu tempinho livre, pregava para cadeiras vazias na sala de estar da casa desse agricultor. Até que chegou o dia em que ele tinha que prestar provas. Porque é assim, não é de uma hora para a outra que uma pessoa com vontade de partilhar a palavra de Deus pode ir para o púlpito, para a tribuna, num sábado de manhã e pregar, não é? Nós temos que estar muito bem preparados. É muito importante. E então o Jorge lá foi fazer o seu culto pela primeira vez. Vocês acham que correu bem? Ele que tinha tanta dificuldade, vocês acham que correu bem? Não correu lá muito bem, pois não. E então o que é que ele ia fazer? A vontade dele era espalhar a palavra de Deus, até que lhe deram uma ideia. Por que é que tu, em vez de pregares, uma vez que tens tanta dificuldade em pregar, por que é que não vais vender livros que falem acerca de Deus? E foi isso que o Jorge fez. Começou a vender livros, pediu à publicadora de onde ele vivia para que pudessem editar novos livros e em mais quantidade, para que ele pudesse assim partilhar a palavra de Deus porta a porta. E foi isso que o Jorge fez, e foi aí que ele conseguiu partilhar a palavra de Deus com muita gente e que fez com que muita gente viesse para a nossa igreja. Vocês são pequeninos, mas vocês também podem dar um exemplo. Vocês também podem falar aos vossos amigos e aos vossos colegas acerca de Deus e das coisas maravilhosas que Ele faz por cada um de nós. Por isso, vou lançar-vos um desafio, está bem? Vocês vão falar com os vossos colegas e vão contar histórias acerca de Jesus. Está combinado? Sim? Um bom sábado para todos.
Quero, portanto, prezados irmãos, agradecer a vossa presença aqui esta manhã. Todos possamos sentir bem na casa do Senhor. Também estas minhas boas-vindas são extensivas aos irmãos que nos, pela internet, por algum motivo justificável, não podem cá estar e estão, portanto, a seguir esta mensagem pela internet. Esta melodia que nós ouvimos agora, quero agradecer aos nossos jovens, de facto, inspirou-nos para o culto que vamos fazer agora em seguida. Como os irmãos podem ver, hoje é um dia de festa. Hoje, portanto, é um dia especial. Porquê? Porquê é que hoje é um dia especial? Porque hoje é sábado. Hoje é sábado. E, portanto, ao sábado nós vimos à casa de Deus para poder louvar, bendizer o seu nome. Antes, irmãos, de abrirmos a Sagrada Escritura, como meu hábito, eu convidava os irmãos nos seus próprios locais, e aqueles irmãos também que estão a ver pela internet, que demorássemos uns segundinhos, portanto, elevando os nossos pensamentos a Deus, para que Deus possa abrir o nosso coração à meditação da palavra de Deus. Portanto, vamos fazer uns minutos de silêncio. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 1. E no versículo de 2 a 8. Nossa jovem, portanto, vai ler esta passagem, Daniel 1, 2 a 8. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Dos vasos de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Anaspaz, rei dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, macedos a quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a quem lhes fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da proporção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Isael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Baltazar, Ananias de Azarcás, Isael de Isaac e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com a proporção do manjar do rei, nem do vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse para não se contaminar. Antes de, portanto, comentar esta passagem, eu gostava de fazer um pouco de história, portanto, da vida dos nossos jovens. Como muitos irmãos sabem, nós somos um movimento que praticamente começou em 1844. Eu não gosto muito desta afirmação, porque o nosso movimento começou quando Jesus Cristo veio a esta terra. Portanto, quando os nossos primeiros cristãos foram chamados pelo seu nome, cristãos. E então, em 1879, houve 2 jovens, portanto, como vós. Um deles chamava-se Tiago White, que viu que, na verdade, havia um vácuo na nossa igreja. Portanto, que não havia um departamento, não havia, portanto, um ministério jovem. E então, ele, com mais outros 2 jovens, portanto, dos jovens com 16 e 14 anos, portanto, da idade de muitos de vós, tentaram formar esse movimento dos jovens.
Muitos daqui que estão ainda pertenceram a esse movimento. Esse movimento chamou-se os MVs. Muitos dos nossos irmãos mais velhos recordam-se, portanto, daquele hino 350 que nós costumávamos cantar no hinário antigo, costumávamos cantar missionários voluntários. Portanto, o hino 350 era o hino de lema, portanto, desses jovens dessa altura. Portanto, houve esta lacuna na nossa igreja e só em 1901, reparem, em 1901, é que a Associação Geral tomou as primeiras providências para a formação de uma organização oficial de jovens. Só em 1901. Portanto, isso foi até tomado no departamento da escola sabatina e não, portanto, como hoje existe. Mas só em 1907, portanto, na Suíça, é que se deu o primeiro encontro de jovens, portanto, um concílio da Associação Geral composto por muitos jovens. O departamento da escola sabatina, como eu acabei de dizer, era dirigido por jovens e passou oficialmente a coordenar a obra dos jovens. Isto aconteceu em 1907, portanto, na Suíça. Mais tarde, em 1969, foi levado a efeito o primeiro, reparem, o primeiro acampamento MV, em 1969. Portanto, eu já era nascido. Em 1999, portanto, criou-se o primeiro acampamento, a que nós chamamos hoje acampamento do Juventude Adventista. Portanto, na altura era MV. Pois já o primeiro congresso de jovens MV deu-se em 1928, portanto, na Alemanha, o primeiro congresso. E, passados 41 anos, em 1969, deu-se o primeiro congresso mundial de jovens. Eu penso até que alguns irmãos aqui foram ao congresso da Suíça. Foi o primeiro congresso em 1969. E, a partir daí, passaram a haver uma mudança. Em 1978, portanto, relativamente há pouco tempo, o nome de missionários voluntários foi substituído por JA, portanto, Juventude Adventista. Hoje temos, portanto, os nossos clubes formados, temos as nossas fardas. Eu tenho um carinho muito especial por ver os nossos jovens, porque durante a minha vida na igreja trabalhei sempre com jovens. Muitos anos trabalhei com jovens. E sinto um carinho especial quando estes dias, quando se dão estas investiduras, como hoje vocês vão ter a oportunidade de presenciar. E, portanto, tenho um carinho especial para os jovens, para as crianças. E eu agora, ao fazer esta história toda, pensava para mim, Jesus, quando esteve aqui nesta terra, já formou um clube, portanto, de crianças. Os mais velhos não queriam que as crianças chegassem ao pé de Jesus. Mas Jesus o que é que disse? Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Depois, irmãos, desta pequena história sobre a nossa juventude, hoje que está muito bem organizada, eu passaria, portanto, à passagem que nós lemos. E nós lemos aqui uma passagem de Daniel, de um jovem. Diz-nos que era um jovem em quem não houvesse defeito. Portanto, jovens que o rei Nabucodonosor mandou chamar para o reino em que não houvesse defeitos. Jovens em que pudessem, na verdade, ser instruídos pelas ordens do rei e pelas regras e pelas doutrinas pagãs. Mas o que é que acontece, como nós lemos? No versículo 8, nós lemos, mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Mas, irmãos, eu começo a pensar, e às vezes troco impressão com alguns dos irmãos da minha idade, será muito difícil, e penso que é muito difícil hoje ser dirigente de jovens. No meu tempo, eu sou do tempo quando, portanto, era jovem, nós não tínhamos televisão. Eu recordo-me precisamente que os primeiros rádios que vieram para a Madeira, os primeiros rádios, os irmãos mais velhos recordam-se também, eram de ondas curtas e, portanto, aonde ia, tínhamos que esperar que ela voltasse. E, portanto, não tínhamos mais outro meio a não ser a televisão. Telefones havia muito poucos e, portanto, os jovens estavam concentrados mais na igreja, mais na palavra de Deus.
É claro que Deus deu o entendimento para que o homem pudesse desenvolver a sua inteligência através de descobertas. Essas descobertas que eram para ser de bom e para ser de bom grado aos olhos de Deus, utilizando os homens para o avanço da obra do Senhor, Satanás entrou nesses meios de comunicação. Não estou a dizer que a televisão que apareceu, portanto, no meu tempo, quando era bastante jovem, fosse um instrumento de Satanás. Mas foi um meio onde Satanás, na verdade, conseguir atrair muitos jovens da igreja para fora da igreja. E então, a televisão, que nessa altura era uma coisa, uma descoberta, onde nós muitas vezes tínhamos uma emissão lá de tempos a tempos, ela interrompia com muita facilidade. Recordo-me, quando eu era muito jovem, ir para o Santo da Serra ver um jogo de futebol, porque não havia televisão aqui no Funchal, e nós víamos no Santo da Serra, portanto, com as ondas que vinham do continente. Tudo isso, irmãos, foi obra que Deus colocou na inteligência dos homens para que descobrissem, porque a ciência, no fim dos tempos, se multiplicará. Entretanto, a televisão já passou de moda. E Satanás, irmãos, tem colocado tantos meios no meio dos nossos jovens, na casa dos nossos jovens, e não só, na nossa casa, para que nós possamos sair destes pensamentos de Deus, sair, portanto, desta reverência que temos que ter diariamente com Deus, e, portanto, Satanás coloca ao nosso meio muitas coisas onde nós podemos nos distrair. Eu refiro-me agora precisamente a redes sociais. Irmãos, hoje está em moda as redes sociais, daqui a mais uns tempos não está. Daqui a mais uns tempos os homens vão aparecer com outras coisas mais modernas, para nós podermos passar o nosso tempo agarrado a essas, portanto, descobertas que os homens inventam. Satanás apresenta-se, portanto, no meio dessas descobertas e consegue levar-nos da atenção do estudo da Palavra de Deus para essas redes sociais. E a pergunta que eu faço esta manhã aos nossos jovens, e não só, faço também a pergunta a todos os mais velhos, é quanto tempo nós estamos estudando a Palavra de Deus? Quanto tempo nós abrimos a Bíblia nas nossas casas? Quanto tempo nós estamos em contacto, portanto, com o nosso Deus, comparando com o tempo que estamos nas redes sociais? E as redes sociais, irmãos, não estou a dizer que é mau, é bom. Até hoje é um meio de nós, portanto, levarmos conforto às outras pessoas, levarmos, portanto, carinho às outras pessoas. Mas, muitas vezes, passam-se momentos, passam-se dias em que nós não abrimos a Palavra de Deus, não fazemos as nossas orações para podermos estar horas, e falo por mim mesmo, horas muitas vezes à frente desses meios de comunicação, dessas redes sociais. Daniel era um jovem, irmãos, que foi criado como vós. Era um jovem, portanto, que teve os mesmos problemas no seu tempo, é claro. Nós estamos a ver Daniel como vivendo em Jerusalém e depois levado cativo para a Babilónia, para um meio idólatra, para um meio onde não havia Deus, onde ninguém conhecia Deus. Mas diz no texto bíblico que Daniel colocou no seu coração que servir ao Deus vivo. E porquê, irmãos? Porquê que acham que Daniel pensou e tomou essa decisão de servir apenas ao Deus e não aos deuses pagãos da altura? Porque Daniel estudava as Sagradas Escrituras. Nós não temos tempo de ler, porque hoje foi-me pedido para terminar o sermão mais cedo. Não temos tempo de ler todas essas passagens, mas nós, se estudarmos o livro de Daniel, vamos ver que Daniel tinha uma vida de oração. Tinha uma vida, portanto, onde ele, logo no princípio, diz-nos que ele lia os livros do profeta Jeremias. Ele lia, portanto, Moisés. Ele, portanto, estava coordenado com as coisas que Deus lhe queria que ele fizesse. E quando Daniel é posto perante a situação de uma alimentação que não era nada saudável, Daniel conhecia muito bem o livro de Levítico, portanto, que Moisés tinha escrito, e as recomendações que Moisés dava ali. Portanto, Moisés fugia, irmãos, da maneira
da maioria religiosa de então, do paganismo. E ele, portanto, entregava-se ao tempo do Senhor. Podemos nós dizer, Daniel não tinha os mesmos privilégios, as mesmas atrações que nós temos hoje, é verdade. Mas havia, portanto, idolatria, muita idolatria no tempo de Daniel. Mas ele escolheu a palavra de Deus. Irmãos, não há melhor cálculo para dar uma vida, um vigor à vossa mente do que estudar a palavra de Deus. E nós, muitas vezes, descuramos esse pormenor. E hoje em dia, irmãos, está muito em moda, até os nossos políticos e grande da sociedade, está muito em moda ir a adivinhos, a bruxos, a feiticeiros, a médiuns, como queiram chamar. E Daniel viveu precisamente no meio desses médiuns, viveu no meio desses feiticeiros, viveu no meio, portanto, desses adivinhos. E Daniel, então, quando teve que dar exemplo da sua fé, todos vós conheceis a história, o rei de Nabucodonosor chamou todos esses sábios, entre aspas, sábios do mundo, chamou esses médiuns todos para conseguir descobrir o seu sonho. Daniel descobriu o sonho porquê? Porque estava em contacto com o seu Deus. Todos os outros não, irmãos. E, portanto, nós estamos a viver hoje num mundo em que os médiuns, e quem anda, portanto, na nossa sociedade lá fora, estão-nos sempre a entregar papelinhos e tal sobre isto, sobre aquilo, que descobre a nossa vida. Hoje há religiões, infelizmente, que também fazem da feitiçaria e dos médiuns o tipo de religião e, portanto, que falam em milagres, falam em tantas coisas. E, irmãos, em todo o tempo, Satanás, nas coisas que é de Deus, tem feito uma contrafação para que o mundo possa ver que essas são as coisas de Deus, mas não o são. E, portanto, vemos aqui que hoje em dia está em moda. Mas o livro de Isaías, no capítulo 8, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 8, no versículo 18 ao versículo 20. Eu vou pedir a um jovem para ler, Isaías 8, Minha tradução é um bocadinho diferente, é a Bíblia Jovem. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiums, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiums dizem não tem nenhum valor. Uma tradução um pouco diferente da minha. Portanto, no versículo 18, os irmãos dizem, aliás, no versículo 19, diz assim: quando vos disserem, consultai os médiuns, os feiticeiros que chirreiam e murmuram entre dentes, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso, irmãos, nós não temos um Deus que nos dá diretrizes, que nos dá, portanto, o rumo que nós temos que seguir? E hoje, irmãos, existem tantos meios onde as pessoas andam no meio de todas essas feitiçarias. Nós temos, portanto, um livro, é a Bíblia. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não é para calar os médiuns, não é para calar esses feiticeiros. A palavra de Deus é para abrir corações. A palavra de Deus é para remover vidas, para, portanto, entrar na vida das pessoas. E a palavra de Deus é para modificar, portanto, toda a nossa maneira de ser. Percebem, irmãos, aqui que quando Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, nenhum dos feiticeiros, nenhum dos médiuns conseguiu. Porque só o Deus do céu consegue, portanto,
aquilo que está oculto a todos os homens. A Bíblia, portanto, como eu disse, é o centro da nossa vida cristã. Nós temos que ler a Bíblia, prezados jovens. Cristo está no centro da Bíblia. Cristo, portanto, é a nossa salvação. Eu agora vou lançar, portanto, também mais um apelo aos nossos jovens. Tudo quanto fizerdes, quer seja aqui na igreja, quer seja lá fora, na sociedade, fazei tudo para demonstrar que Jesus habita na vossa vida. Quer seja aqui, fazei para glorificar a Cristo Jesus e nunca para glorificar a vós próprios. Porque nós somos o quê? Somos como Isaías diz, no capítulo 40, mais à frente deste livro que lemos, no capítulo 40 de Isaías, vamos ler os versículos, portanto, 6 a 9. Diz assim, diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Mas na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador das boas novas de Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador das boas novas de Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta e não temas. E diz à cidade de Judá, aqui está o vosso Deus. Portanto, irmãos, nós somos como a erva. A passagem diz que nós estamos aqui passando, estamos neste mundo de passagem. Eu, quando preparava esta meditação, e muitas vezes quando estou sentado aqui na tribuna, e olho, portanto, para esta sala, eu começo a ver irmãos que sentavam-se aqui nestes bancos no meio, outros irmãos se sentavam naqueles lados, estava a recordar o irmão António Gomes, já faleceu há mais de 40 anos, recordo-me de outros irmãos que espalhavam-se pela nossa igreja e que já não existem, já nos deixaram. Hoje temos um outro grupo, temos um grupo aqui de jovens que estão ocupando o lugar dessas pessoas. É bom, irmãos, que nós pensemos um pouco e paremos um pouco para pensar. Nós somos como erva. Nós, portanto, estamos neste mundo de passagem. A nosso, portanto, futuro não é esta pátria. O nosso futuro, portanto, é além desta terra. E Deus dá-nos um conselho. Irmãos, examinai as Escrituras. Irmãos, estudai as Escrituras. Demorai tempo nas Escrituras. O próprio Jesus, em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 39, já o dizia. São Mateus, capítulo 5, versículo 39, diz-nos o seguinte. Aliás, não é São Mateus, São João, desculpe, São João 5, 39, estava ali mal, São João 5, 39, portanto, diz-nos assim a passagem de Jesus, diz-nos, examinai as Escrituras porque são elas, mesmas Escrituras, que testificam de mim. Portanto, irmãos, se quiseres ter Jesus na nossa vida, se queres ter Jesus, portanto, na vossa caminhada, examinai as Escrituras, porque nelas cuidaste ter a vida eterna. Podíamos ler muitas passagens, vou ver que a hora vai muito avançar, e, portanto, irmãos, eu queria só terminar com uma pequena experiência. Todos nós temos que ser diferentes. Todos nós somos de ter diferentes do mundo. Jesus, quando esteve nesta terra, disse, não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Portanto, não é para nós sermos do mundo, o nosso lugar é neste mundo. Mas temos que ser diferentes do mundo. Todo jovem tem que ser diferente do mundo. Uma vez um pastor foi à casa de uma família adventista e quando lá chegou, essa família tinha uma filha. E ele ficou admirado quando encontrou a filha, de braço dado, com um jovem que já tinha namorado uma série de raparigas nessa cidade. E o pastor ficou surpreendido. E deixou, portanto, que aquele casal tivesse alguma coisa a fazer lá fora, preparar talvez um lanche, uma coisa parecida, e ficou só o pastor e esse jovem. E ele então lançou uma pergunta a esse jovem. E diz assim, olha, fiquei surpreendido quando cheguei aqui e vi-te namorar esta moça. Mas eu quero-te fazer uma pergunta. Já namoraste muitas moças lá fora. Qual a diferença
que existe entre esta jovem da minha igreja e as outras que tu numeraste? Sabem qual foi a resposta deste jovem? Nenhuma. Nenhuma, irmãos. Mas, irmãos, tem que haver diferença entre os jovens. Tem que haver diferença entre nós, portanto, que pertencemos ao povo de Deus, do mundo lá fora. E, portanto, quando dão-se estes casos, irmãos, quando não existe diferença nenhuma entre um jovem da nossa igreja e os jovens lá de fora, algo vai mal. 1 Timóteo 4,12, primeiro livro de Timóteo 4,12, diz-nos o seguinte. Primeiro livro de Timóteo 4,12, diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas se o quê? Um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ser, portanto, diferente, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. É muito fácil, irmãos, nós irmos na onda do mundo. É muito fácil os jovens irem na onda, portanto, todos aqueles jovens que eles acompanham, portanto, e que são do mundo. Mas é mais difícil dizer que não a certas determinadas coisas. É fácil, irmãos, nós chegarmos ao cimo de uma montanha e deixarmos rebolar. É fácil. Mas subir a montanha, chegar ao cume da montanha é mais difícil. E nós estamos aqui nesta terra, prezados jovens e prezados irmãos, numa caminhada, como eu disse há pouco, uma caminhada para a pátria celestial. E se nós queremos ir à pátria celestial, nós queremos subir esta montanha, temos que fazer algum esforço da nossa parte. E esse esforço, irmãos, é ler a palavra de Deus, portanto, estar, como diz o apóstolo Pedro, sóbrios e vigilantes. Irmãos, nós estamos numa estrada. Uma vez houve um jovem, também era dirigente de jovens, e que estava, portanto, tinha grande sangue nas guerras, como muitos de vós. Na Escócia, este é o norte da Escócia. Este jovem chamava-se Mods. E então combinaram estes jovens todos para fazer uma caminhada a uma caverna. E essa caverna chamava-se, portanto, a caverna do diabo. Neil Moss, era este jovem, pegou em mais meia dúzia de jovens e foi a um lugar que nunca ninguém tinha ido. Foi à caverna do diabo. E então conta-nos a história que ele foi à frente, levaram todos os apetrechos que são necessários, a caverna era muito escura, levaram lanternas, botas apropriadas, tudo o que era necessário para fazer essa caminhada. E depois, quando estavam a fazer essa caminhada, ainda ninguém tinha ido a essa caverna. E estes jovens aventuraram-se, então a caverna começou a inclinar, a descer. E eles continuaram. Isso chamava-se a garganta do diabo. Então eles continuaram a ir para a garganta abaixo. Chegou uma altura que este jovem Moss perdeu o pé, caiu por uma ribanceira. No fundo desta caverna havia gases venenosos e ele morreu. Irmãos, nós estamos numa caminhada. Nós não estamos na garganta do diabo, mas estamos na garganta, Senhor, do mundo. E nós, portanto, temos que ter um caminho completamente diferente dos outros, irmãos. Não falo agora somente para os jovens, falo também para todos nós. No nosso trabalho, aqui onde nós estivermos, estamos a fazer a diferença? Deixo, portanto, a resposta com cada um de vós. Portanto, a jornada da nossa vida, irmãos, é uma jornada rumo ao céu. É uma jornada que nesta terra nós temos que ser como Daniel, diferente, ter no nosso coração o propósito de não nos contaminarmos com as coisas do mundo. E se contaminarmos, irmãos, nós temos um remédio. Nós temos a oração. Nós temos o estudo da palavra de Deus. E orando ao nosso Deus, pedindo ao nosso Deus para que nos livre dessas tentações, nos livre desses perigos. E o Senhor está pronto a nos conceder essas orações. Eu vou ler o último texto que se encontra em Isaías 46, 4. Isto para consolo dos irmãos que são mais velhos que cá estão. Nós já não temos o sangue dos nossos jovens, nós já não temos, portanto, o vigor que têm os nossos jovens. Nós, portanto, já passámos a cidade, mas Jesus deixa-nos um conforto. Deus dá-nos um conforto. No capítulo 46 e no versículo 4, diz assim:
e isto para os nossos prezados jovens também. Até à vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cães eu vos carregarei. O nosso Deus está dizendo que está pronto a carregar cada um de nós. Irmãos, façamos, portanto, da Bíblia o manual da nossa vida. Estudemos a Sagrada Escritura e preparemos para que um dia nos possamos todos encontrar com Jesus na pátria celestial. É o meu desejo. Amém. Antes mesmo, irmãos, de passarmos à cerimónia de investiduras propriamente dita, eu tenho aqui uma mensagem que foi enviada pelo pastor Pedro Esteves, o novo departamental JA. Ele pediu que lesse esta pequena carta aos irmãos. Prezados jovens adventistas da Madeira, é com grande alegria que me dirijo a vós, sabendo que esta manhã muitos dos nossos jovens estão na Igreja do Funchal para celebrar a bênção de serem testemunhas das promessas que serão feitas diante de Deus numa cerimónia de investiduras. É certo que por razões familiares me sinto muito ligado à Madeira, mas hoje escrevo esta mensagem enquanto novo departamental de jovens da Igreja Adventista em Portugal. E nessa qualidade vos saúdo calorosamente no lema que a todos nos une, o amor de Cristo nos constrange. Esta é essencialmente uma mensagem para expressar gratidão e estímulo. Gratidão para com uma jovem amiga e dirigente que durante vários anos dedicou muito a esta causa enquanto delegada regional do Departamento de Jovens, a Tânia Vicente. É ela, em nome da Igreja, do Departamento e de todos os jovens adventistas madeirenses, expressa o nosso reconhecimento e a certeza de quanto o seu ministério foi apreciado e relevante para o avanço da obra nesta região. Sabemos que o Senhor a continuará a guiar nos diferentes chamados que lhe for fazendo, na medida em que mostrar, como até aqui o fez, a mesma disponibilidade para servir. Mas, como dizia, esta é também uma mensagem de estímulo e motivação para aquele que, pelo Senhor, foi designado a dar continuidade a este ministério. E falo-vos do Marco Encarnação. O Departamento de Jovens e a União Portuguesa depositam no Marco a confiança de que, debaixo da orientação do Espírito Santo, vai realizar uma obra em prol dos jovens da região da Madeira, que honrará o nome do Senhor e será uma bênção para todos. E por isso lhe dizemos, fazendo recurso das palavras que animaram o jovem Josué, não temas, Marco, nem te espantes, porque o Senhor é contigo. Nesta hora, ao lhe ser colocado o cordão verde, que identifica hierarquicamente os coordenadores das comissões regionais, será formalmente empossado nesta função e representará, a partir desta data, o Departamento de Jovens no Arquipélago da Madeira e será responsável pela organização das atividades jovens de abrangência regional. Assim, deixo a todos um fraterno abraço, na esperança de vos ver em breve. Que a paz do Senhor inunde o coração de todos os jovens e de toda a Igreja, em Cristo, pastor Pedro Esteves. Vou chamar então o Marco aqui à frente, por favor. Nós vamos então começar a nossa cerimónia de investiduras e antes de o fazer quero agradecer o apoio de toda a Igreja e também da minha família e vamos todos juntos nesta caminhada trabalhar para a obra do Nosso Senhor. Eu vou chamar então aqui à frente o único rebento que está hoje para ser investido, para fazer a sua promessa, juntamente com o seu tutor também.
Com a graça de Deus, quero ser um suporte para o crescimento do rebento de Matilde e um veio que a liga a Jesus. Depois dos rebentos, nós vamos chamar os 4 tições que têm para fazer também a sua investidura. E eu vou pedir à Helena então para... Anda, Ricardo. Em cima. Em cima. Mais para lá. Anda, Ricardo, põe-te para lá da Maria. Já sabem. Vocês já sabem a musiquinha. A Susana vai estar ali para ajudar vocês também. E a Helena vai tocar o... Espera. Está por a mão. Aqui. E a mãozinha esticada para ali. E a mão esticada para ali, assim. Aqui. A outra. Isso. A mãozinha para aqui. A mãozinha. A mão. O braço. Não. Este aqui e este braço assim. Como se fosse para pôr na Bíblia, está bem? Bem, agora vou pedir a cada um de vocês ir buscar a sua velinha, acender na vela branquinha. Melhor, Ricardo, vai, Ricardo. Uma vela vermelha, isso, e a seguir acendes.
vosso lugar. Vamos chamar os companheiros. Temos o Miguel e o Bruno. Não, mas vocês podem fazer em vez, senão fiquem no pote. Ok, um de cada vez. Ok. Mão esquerda no peito. Não, ao contrário, desculpa. Pela graça de Deus, com a vossa ajuda e com alegria, quero ser servo de Deus, guardar a lei do JA e aprofundar os seus valores. Pela graça de Deus, com a vossa ajuda e com alegria, quero ser servo de Deus, respeitar e amar os outros, guardar a lei do JA e aprofundar os seus valores. Nós vamos agora também proceder à entrega de insígnias, trabalhos que eles fizeram ao longo do último trimestre. Os companheiros já receberam as suas, mas ainda vão ter mais algumas para receber. Eu vou chamar então, passar a chamar dos Teciões, e eu vou prestar atenção dos Teciões para a vossa chamada para receberem as vossas insígnias. Portanto, vou chamar o Alexandre Teixeira, que irá receber patinagem, natação 2, e ginástica 1 e ginástica 2. Vai-te faltar a seguir. Ok, podes ir. O Tiago Priostes também irá receber Bíblia 1, Bíblia 2, Amigos da Natureza e ginástica 2. O Luís Priostes também, portanto o irmão, irá receber a Bíblia 2, Amigos da Natureza e ginástica 2 também. A Filipa Rego, Amigos da Natureza e Bíblia 2. O Rodrigo Ferreira, Amigos da Natureza e Campista. Pode subir. O João Afonso, Encarnação Rodrigues, Amigos da Natureza. A Mariana Romba,
irá receber Amigos da Natureza e Patinagem e Bíblia 1, e Ginástica 1. A Alda também tem a sua especialidade para receber, de Amigos da Natureza e Ginástica 1. O Ricardo Santos, que tem Ginástica 1, Patinagem e Amigos da Natureza. A Rafaela Alves tem Ginástica 1 e Patinagem. O Diogo Teixeira tem Patinagem e Ginástica 2. A Maria de Jesus, Amigos da Natureza, Bíblia 1, Patinagem e Ginástica 1. A Antonella Rego tem Amigos da Natureza também para receber e a Bíblia 2. A Mariana Teixeira tem Amigos da Natureza, Campista, Patinagem e Ginástica 1. E o João Pedro Encarnação tem Amigos da Natureza e Campista. Vamos passar então a... Vou chamar então à frente também a Catarina Rocha, que tem Artes de Contar Histórias para receber. A Joana Rego tem Arte de Acampar e Campismo 1. O Filipe Carvalho, que tem Meteorologia, Astronomia e Vida Primitiva. E o Diogo Rodrigues também tem Arte de Acampar e Campismo 1. Nós agradecemos então a paciência e a compreensão dos irmãos para esta cerimónia de investiduras, que foi uma cerimónia simples, e portanto vamos então continuar com o nosso culto de adoração ao Senhor e vamos prosseguir o programa. Obrigado. Culto entoando o hino 551.
Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, nós estamos gratos, Senhor, o nosso coração está alegre por vermos, Senhor, nesta manhã de sábado, Senhor, estes jovens fazerem, Senhor, uma demonstração pública de que irão servir-te, Senhor, pela sua vida fora. Ó Pai, te pedimos que nenhum deles se perca, Senhor, mas que todos eles venham, Senhor, nesta estrada que conduz à pátria celestial, nas dificuldades que lhe aparecerem na sua vida, eles possam, Senhor, através de Cristo Jesus, vencer, Senhor, em Cristo Jesus. Ó Senhor, como acabamos de cantar, Senhor, nós temos uma esperança de para além deste sol, Senhor, nos espera uma pátria. E por isso, ó Deus, te pedimos, Senhor, que qualquer um de nós, sem exceção, que aqui está nesta sala, possamos, ó Pai, ter esta esperança e possamos encontrar-nos contigo um dia na Canaã celestial. Ó Senhor, transforma as nossas vidas. Transforma, Senhor, a nossa maneira de ser, o nosso caráter, para que nós possamos espelhar ao mundo, Senhor, esta alegria que sentimos de pertencer ao Teu povo. E que esta esperança que temos, Senhor, no nosso coração, também possamos levar às pessoas que nos rodeiam e que nós contatamos dia a dia. Dai-nos, Senhor, a Tua paz. Ao sairmos desta sala, Senhor, possamos ser confortados com o Teu Espírito e possamos, ó Pai, ter um resto de sábado debaixo da Tua orientação. No santo nome de Jesus te peço estes favores, Senhor. Amém.